Boa noite, pessoal. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento socioemocional, cognitivo. Espero encontrar todos bem. Nós vamos fazer uma reunião subjetiva, bem rápida. E é isso, tá bom? Espero que gostem. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês e precisávamos realmente fazer essa reunião, porque a gente tem que se entender. Tá bom? Boa reunião para nós todos. Então é isso. Vamos falar sobre, vou mostrar uns gráficos, né? A gente está falando aí de pandemia, estamos vivendo momentos diferentes na escola e a gente tem alguns gráficos, né? Vou mostrar um só para vocês de o que significa isso hoje em dia. É da nossa consultoria, tá? Que faz essa pesquisa, uma pesquisa feita no Brasil inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, para cada um dos problemas abaixo, que percentual aproximado de alunos enfrentou, ou seja, de 100% de alunos, qual porcentagem de alunos enfrentaram algum tipo de problema durante esse tempo de pandemia que eles ficaram em casa, né? Então, olha o tamanho desse laranjinha aqui, ele apresenta 26,64% de ansiedade. 26,64% dos nossos alunos apresentaram ansiedade. 15,82% dos nossos alunos, assim, digo alunos no Brasil inteiro, tá? Então isso é um dado que a gente tem. Foi uma pesquisa com todas as escolas do Brasil, a maioria das escolas do Brasil, tá bom? Então, 15,82% apresentaram depressão, 26,43% apresentaram desmotivação e 17,26% dos nossos alunos apresentaram obesidade e 25,94%, quase 26% também, sedentarismo, ou seja, está o tempo inteiro sem fazer nada em casa, sem praticar nenhum tipo de exercício, sem nenhum tipo de desenvolvimento social, né? Você quer comentar alguma coisa sobre esse gráfico, Tia Sueli? Esse gráfico está mostrando direitinho o que está acontecendo. E é o que nós precisamos entender bem para poder solucionar o problema. Por quê? Sedentarismo, claro, a criança não está podendo sair, não está podendo fazer nada. E aí, eu falo para vocês... Então, essa é uma realidade. E aí a gente tem que entender o papel da educação infantil. É uma realidade, né, que nós vamos ter que trabalhar. Educação infantil. Então, principalmente educação infantil. Primeiro eu queria ler para vocês aqui, para vocês entenderem o que são competências socioemocionais, tá? E o quanto isso é importante. Então, a educação infantil está deixando de ser um processo que valoriza apenas o desenvolvimento teórico e cognitivo, para valorizar o crescimento completo dos estudantes. Afinal, eles precisam estar prontos para os desafios do colégio e, ao mesmo tempo, preparados para as dificuldades da vida. Costumo dizer que, já faz algum tempo, não é de agora, mas agora só ficou mais claro isso, né, para todos nós, profissionais de educação, que o segmento mais importante da vida escolar de uma criança é a educação infantil. Por quê? Porque é onde ele desenvolve diversas competências e habilidades, é onde ele começa a entrar numa fase de socialização, digamos assim. Então ele se socializa com a mesma faixa etária, e assim, dessa forma ele vai aprendendo. Isso sempre existiu, na verdade. Sempre, só de aluno vir para a escola, essas competências socioemocionais já são de alguma forma trabalhadas, tá? Só que agora nós temos isso no currículo, na base nacional comum curricular, tá? E o que são competências socioemocionais e qual a sua importância? As competências socioemocionais estão relacionadas com a capacidade de lidar com as próprias emoções e a dos que estão ao seu redor. Contribui para uma formação integral do aluno, trabalhando com o objetivo de ele se tornar um cidadão completo, fundamental para resoluções de conflitos, aprender a lidar melhor com as dificuldades e aprimorar as relações pessoais. Assim, eles conseguem gerenciar as emoções, serem mais determinados, demonstrar empatia, entre outras características, capacitando os alunos a se tornarem protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Educação infantil, além de tudo, a criança, são fases, né? Então, assim, eu vou falar de uma fase inicial,
A tia Sueli depois vai explicar um pouco mais sobre fases, tá? Mas para vocês terem uma ideia, na fase inicial, quando a criança brinca, quando a criança faz uma massinha, quando a criança conversa com um amiguinho, quando ele desenvolve com socioemocional, quando desenvolve, se relaciona com as pessoas da mesma faixa etária, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Né? Então, e assim, digamos isso fisicamente até. Então, o cérebro desenvolve mais ligações neurais. A criança que brinca, a criança que desenvolve isso de uma forma melhor, o cérebro tem mais ramificações, mais sinapses. Ou seja, ela vai conseguir, mais para frente, se tornar um adulto ou um estudante, conforme ele vai crescendo, que vai conseguir lidar melhor com resoluções de conflitos, que vai conseguir se dar melhor com frustrações, que vai aprender mais rápido e conseguir lidar com as suas emoções, né? E nessa fase, pessoal, uma fase importante, eles começam a aprender e nomear essas coisas. Eles começam a nomear essas frustrações dentro deles, essas emoções, na verdade, não são frustrações. As emoções, as crianças começam a nomear a partir do momento em que elas se relacionam, tá? Acolhimento, aprender a dividir coisas, e assim vai. Eles estão aprendendo, na verdade. É uma aprendizagem. E não é só uma aprendizagem cognitiva, ou seja, não é só aprender a escrever o A, não é só aprender qual é a cor, não é só aprender qual é a letra, é aprender a sentir, é aprender a lidar com a emoção, é aprender a enxergar o próximo, tá? Então eu vou mostrar para vocês 3 competências que estão no currículo e que nós olhamos, temos um olhar, ainda mais agora com questão de pandemia, como isso ficou evidente, quanto isso é necessário e quão importante é. Então vamos lá. Uma delas é o autoconhecimento e o autocuidado. Então a criança, quando vem para a escola, nós precisamos identificar isso, tá? Ela precisa aprender sobre si mesmo, ela precisa identificar seus pontos fortes e fragilidades, ela precisa saber lidar com as suas emoções para manter a sua saúde física e equilíbrio emocional. Tá? Então como assim? Ela vai aprender que aquilo que ela sente agora é raiva, mas ela tem que se segurar. Ela vai aprender que ela está emotiva, ela vai aprender que ela vai acolher um amiguinho, por exemplo, ela vai saber o que é acolhimento. Nessa fase, eles acolhem muito um ou outro, inclusive. Quando a gente fala de lidar com emoções, também é muito legal. Vai saber o que é uma alegria, o que é uma frustração. Às vezes ela quer fazer um negócio, mas naquele momento ela não quer. Ela está aprendendo tudo isso. Então nós desenvolvemos algumas situações na escola, todos os dias, inclusive, que a gente percebe e detecta que a gente está trabalhando esse tipo de competência. Uma delas, tá? Que é o autoconhecimento e o autocuidado. Não precisa nem dizer o quanto é importante você se autoconhecer e quanto a criança vai aprender a ter autocuidado, né? A pôr um dedo. Normalmente a gente fala assim na minha tomada da minha casa eu tenho um negocinho para não pôr o dedo, porque a criança vai aprender, ela vai lá colocar o dedo para tomar um choque, não vai? Ela vai colocar o choque para aprender. Depois ela vai ter um autocuidado, né? Então ela está aprendendo isso nessa fase e quanto é importante isso acontecer dentro da escola. A tia Siri acho que travou aqui. Eu vou dar uma mexida aqui na câmera. Voltou? Deixa eu ver. Acho que a tia Siri voltou. Voltou? Não, eu vou ter que mexer aqui na tia Siri. Mas tudo bem, eu vou falar. Voltou, ok, voltou. Então tá bom. Então continuando lá. Mais uma competência que a gente trabalha aqui na escola. Muito importante. Empatia e cooperação. Aprender a colocar no lugar do outro. Aprender a dialogar, resolver conflitos, colaborar com os outros. Nem preciso dizer quanto isso é importante e como isso acontece, né? Só da criança estar na escola. Agora você imagina quando a gente tem que pensar isso como competência hoje em dia, como desenvolvimento de habilidades. A cada brincadeira que a criança faz, a gente tem que excitar isso, esse tipo de sentimento. Então isso vem acontecendo a partir do momento que a criança está na escola. Por isso é tão importante a criança vir para a escola. É claro que nós estamos falando isso como educadores, tá? Eu sei que o momento em que vivemos é o momento que a prioridade é a saúde, né? Mas como é importante a criança vir para a escola, principalmente nas fases iniciais. Por quê? Porque o que a gente precisa de um adulto, no que ele vai se transformar? E como a gente vai transformar
essa criança num adulto responsável? O que a sociedade precisa, na verdade? A gente precisa. A gente não, né? Porque nós na escola nós começamos ali, né? Mas o que o mundo precisa, na verdade, assim, de pessoas com responsabilidade e cidadania? Então precisamos trabalhar isso desde pequeno, que é importante. Estabelecer a consciência de construir uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável. Para ser um adulto e até um adolescente ou uma criança que vai desenvolvendo isso desde pequenininho, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade para lidar com problemas, com resiliente, ou seja, saber que se você errou, você consegue de novo, você vai conseguir de novo, lidar melhor com frustrações, com erros, com coisas que acontecem no dia a dia, ser determinado, principalmente, e tudo isso com princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha quanta coisa aí que a gente precisa trabalhar. Só assim, eu fiz um resuminho, isso é só um resuminho, tá? Do desenvolvimento, do que a gente fala, do que a gente trata aqui falando de desenvolvimento socioemocional, tá bom? Então agora nós vamos dar continuidade aqui, tia Sueli, para falar sobre desenvolvimento infantil. Muito bem, eu vou falar sobre o desenvolvimento infantil, porque é importante a gente ter noção de onde a criança se encontra. Vocês viram o socioemocional, é muito importante. Esse primeiro gráfico aqui já mostra a diferença do cérebro. Conforme você vai crescendo, ele vai mostrando e colocando muito mais coisas. Mas para tudo isso, a gente tem que estar pronto. Não é assim, vou passar, já tenho que saber. É aí que nós vamos conversar agora, a partir de agora. Tá? São as fases da criança. Pode mudar para mim, Júnior. A criança pequenininha, ela vem para a escola de casa, certo? O que acontece? O mundo é completamente diferente na escola. Ela nunca teve esse meio. E é um meio que todo mundo precisa entender, que é um meio dela, é um convívio dela, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, conversar com vocês sobre desenvolvimento, porque vocês também conseguem enxergar, entendeu? É que nem uma ilustração, um desenho, para a gente poder falar a mesma língua e conversar. Quando eu falo, olha, é assim mesmo, é normal, não tem problema, para vocês entenderem o motivo. Certo? Aqui eu estou falando do Piaget, porque vocês conhecem, já ouviram falar. O que é isso? São educadores, filósofos, cientistas, todo mundo estudou para poder entender as fases da criança. Então, a gente tendo conhecimento, quem é especializado tem conhecimento de tudo isso aí. Você sabe, entende aquele momento da criança. Só um minutinho, Conseguir definir as fases importantes da vida da criança. Tá dando um probleminha de internet com a tia Sueli. Eu vou resolver rapidinho. Vou deixar aqui no ar. Uma das coisas que a gente tem que aprender é isso. Só um minutinho. Tia Sueli. Nós vamos mudar a tia Sueli de sala, tá? E ao vivo, reunião ao vivo, síncrono, né? Então essa é a diferença do síncrono e assíncrono. Eu vou até então vou aproveitar e vou continuar aqui, vou dar um spoiler aqui de quando a gente está em síncrono, de sincronia, né? Então a gente também fala isso de aprendizagem, né? Então, qual é a diferença da aprendizagem síncrona da assíncrona? Então, a aprendizagem assíncrona, a gente consegue fazer alguns vídeos, por exemplo, que a criança assiste depois, ou que você aprende depois, ele fica menor, mais denso, porque você consegue perder menos, consegue lapidar um pouco mais aquilo que você quer fazer, né? E o síncrono tem esses, e isso com tecnologia envolvida, acontece esse tipo de problema no meio do caminho, né? Quando você está em sincronia, imagina que nós, os professores, estão tendo que dar aula ao vivo, né? Com sincronia com os alunos, hoje em dia, e com alguns alunos em casa também. Então, já faz parte do nosso cotidiano esse tipo de situação aí.
Principalmente quando a gente fala de aula síncrona ou de que nem agora, que nós estamos fazendo um webinar ao vivo. Tudo bem aí, tio Cine? Pode continuar. Agora eu tô on? Tá on, agora tá on. Tá vendo? São as coisas que a gente tem que aprender na vida, inclusive velhos, porque a gente tem que agitar. E todo mundo aprende. Todo mundo está passando por isso. Uma hora falha, outra hora sai, outra hora volta. O que interessa é que no final tudo dá certo. Então, quando a gente conhece as fases, além de úteis para o trabalho dos educadores especialistas, pais e responsáveis também conseguem se beneficiar. Como? Porque vai enxergar a fase que a criança está. Então, você vai entender melhor. Porque é muita coisa, meu filho não sabe, ele tem que saber, e não é nada disso. Vocês vão entender que não é. E como vocês podem participar disso aí? A escola aplica as metodologias para um desenvolvimento saudável da criança. E em casa, o que o pai e a mãe podem fazer, os familiares? Participar. Tem atividade escolar, você vai participar, você vai olhar, você vai ficar ciente do que está acontecendo, seguir as dicas dos educadores. Quando a gente fala, tem que fazer a lição, não tem que saber fazer, é uma dica importante. Por quê? Porque está dependendo da maturidade da criança. Então, qual é o objetivo agora, no momento, para os mais velhinhos aí? Tem que fazer lição, isso é responsabilidade. Aí vai o socioemocional, certo? Trabalhado. Então, o objetivo é desenvolver responsabilidade. Como ele está fazendo, torto, de cabeça para baixo, errado, não consegue fazer inteiro, não tem importância. Ele vai sozinho aprender a passar por tudo isso, certo? E é isso que vocês têm que entender também. Primeira infância. Bom, antes da primeira infância tem a gestação, que o bebê já está se formando. Primeira infância, vai do nascimento até os 5 anos de vida, que a criança vive nessa primeira infância aí. E o que acontece? Vai descobrindo tudo. Vocês perceberam quando é bebê, começa a olhar a mão? O autoconhecimento já vem aí. Ele está se descobrindo, ele não sabe nada, nada de nada. Ele vai se descobrir aos poucos. Então, ele vai se conhecer. Aí ele tem o primeiro contato com outras crianças, que é na escola. Então, até aquele momento, eu estou na minha casa, tudo é meu, todos os brinquedos são meus, tenho atenção total. Aí eu vou para a escola. O que eu tenho que desenvolver? Socialização, e dentro disso, o que acontece? Eu preciso aprender a dividir, eu preciso aprender a respeitar meu amiguinho. E tudo que é feito nessa fase da criança é para desenvolvimento total. Você não tem que pensar só que ele tem que saber ler e escrever, ou que o amiguinho já sabe. Depende da maturidade de cada um. E tem criança, ó, até os 5 anos. Tem criança que antes consegue mais, antes outros não. Depende de tudo, inclusive do ambiente. Não significa que aquele ali é mais inteligente que esse. Não significa isso, certo? Então, na escola, a gente vai vendo tudo o que acontece. Quando ele está brincando de massinha, ele está desenvolvendo o quê? É socioemocional? Lógico que é socioemocional. Ele está aprendendo que ele tem capacidade. Ele está desenvolvendo a coordenação motora fina. Ele está prestando atenção na consistência da massa, como ela é, o que ele consegue fazer. Ele está criando segurança, porque quando ele consegue fazer alguma coisinha, seja lá o que for, uma bolinha, um pratinho, o que eles fazem, eles ficam felizes. Por quê? Eles estão conseguindo. Então, segurança está entrando aí também. Faz falta hoje em dia o quê? A pandemia mexeu, por quê? Porque antes, o aluno, quando chegava na escola, essa foi uma fase que foi até agora cortada devido à pandemia. Ele chegava na escola e tem os manipulativos, certo? Eles usam muito, porque a mãozinha precisa treinar bastante, assim como os olhos. Então, o que acontece? Você colocava as peças na mesa, qual era a atitude deles? Tudo para mim, é tudo meu. A primeira reação deles. E eles aprendiam o quê? Que dividindo um pouquinho para cada um, todos conseguiam fazer. E um troca a pecinha com o outro e tudo mais.
O que está acontecendo na pandemia agora? Já está tudo individual. E como é que eles estão se virando nisso? Eles também estão se virando. Eles dão ideia. Um quer fazer uma árvore, não consegue, o outro dá ideia. Então, eles também já estão interagindo entre eles, mas de uma maneira diferente. Mas estão também aprendendo que dá para todo mundo brincar, interagir. Quando você fala da criança que ela não quer fazer, tem muita coisa para pensar. Muita coisa para pensar. Porque elas estão desenvolvendo as habilidades. Quando chega nos 5 e 6 anos, ela vai entrar na fase pré-escolar mesmo, onde tem o desenvolvimento mais, assim, afinado das habilidades motoras, certo? Tem mais perfeição nisso. Então, quando ele coloca lá, por que tantas vezes o número 9? Por que tantas vezes o número 6? A gente está trabalhando muita coisa aí. Certo? Se ele não fizer todos, não tem importância. Mas ele está sendo trabalhado no movimento, certo? No caderno, na linha, tudo isso ele está aprendendo, na maneira de pegar o lápis, como ele está olhando, o que vai ser melhor para ele. E geralmente é nessa fase que a gente descobre que eu estou falando com a criança, estou falando essa aqui é a letra A, você conta a história da abelha até chegar no A, vai indo, aí quando a criança é para fazer, ela pergunta, o que é para fazer, professora? Aí tem várias opções, entre elas a audição. Aquele também que chega na hora, levanta e vai lá ver pertinho. Também tem problema visual. É nessa fase que a escola descobre tudo isso. Problema de fala. A criança que tem problema de fala, tem que ir no fono. Por quê? Ela está aprendendo os sons das letras. Então, como é que eu vou falar R se ela não consegue falar R? O som que ela está ouvindo é um e o que ela está falando é outro. Então, é importante nessa época, também, se tiver problema, resolver, que geralmente resolve fácil, fácil, fácil. E esse desenvolvimento é para o resto da vida. Inclusive para esportistas, tá? Inclusive para esportista. Se você já descobre aí qual a facilidade, qual a habilidade da criança. Onde você vê que aquele que joga mais futebol, sabe melhor o basquete, isso está indo. Você está falando para a criança, olha, isso aqui é um esporte, você vai ter que jogar a bola. Não, ele vai brincar, ele vai sentir, ele vai receber a bola. Tudo isso são habilidades que eles estão desenvolvendo e aprendendo. E aí vem os sentimentos, que tem nome agora. Se ele vai jogar e não acerta, fica nervoso. Certo? É uma reação socioemocional. Se ele perde, frustração. Se ele aprontou alguma, jogou a bola, foi agressivo, depois ele se arrepende, remorso. Então, também está desenvolvendo aí as habilidades socioemocionais. Só que ele vai aprender que não é uma coisa fora do normal, que ele vai poder lidar com isso, porque no futuro ele vai ter que lidar com isso sozinho. Olha, após os 6 anos, ela entra na segunda infância, que vai até os 9 anos. E aí, ó, se citar Freud aqui, que nem eu estou citando, ele fala que é o período de maior conflito, tanto em casa como na escola. É a hora que eles batem o pé, que eles não se conformam em ser contrariados, eles estão começando a desenvolver a personalidade e quer que seja do jeitinho deles, e eles vão debater. E isso vai acontecer. É errado? É normal, não. Está dentro, por isso que é importante o estudo, está dentro do procedimento normal da criança nessa idade. Certo? Então, ele vai brigar com a professora, vai falar que está sofrendo, que não aguenta mais, mas aos poucos ele percebe. Então, como é que Principalmente em momentos que ele fica, momentos como esse, que ele tem que ficar nessa fico em casa 6 meses, volto para a escola 1 mês. A gente na escola percebe muito isso aqui. Então, quando a criança
A gente teve uma criança que ela tinha uma forma de lidar de um jeito, ficou 6 meses em casa, voltou de outro. Né? Né? Isso afeta bastante Afeta a muito. pandemia. A pandemia afeta bastante, não só as crianças, como a gente também, como especialista de educação, da criança passar por tudo isso, ter que ficar na classe e não poder brincar como antes, ou tudo que eles faziam antes. Isso aí faz uma falta muito grande para eles, porque era um contato maravilhoso, que aos poucos vai voltar também. Se Deus quiser, vai voltar tudo ao normal. A escola usa muito a pedagogia afetiva nessa fase de pré-escolar, porque é o que eles precisam. Não vou falar para ele, não, você não pode fazer isso. Quando ele está frustrado, ele tem vários tipos de reações. Ele empurra, ele vai querer chutar, ele está sendo agressivo. Ele está sendo agressivo, mas não significa que ele está sendo mal, uma criança má. Ele está reagindo. Ele está na sociedade, ele vai aprender que é errado. Ele vai levar bronca, ele vai vir conversar com todo mundo e vai aprender também. E ele vai resolver o probleminha dele. Mesma coisa na aula online. A criança está lá junto, entra alguém da família defendendo uma coisa errada na criança. Porque ele não conseguiu, porque assim, não, você não pode falar isso para uma criança. Ele consegue. Da maneira dele, ele consegue. Tem que dar um tempo certo. Então, até os 6 anos, ele está sendo treinado só. A escola usa o quê? O ambiente também. Pode mudar, Júnior. O ambiente. Ambientalização é metodologia forte aqui no colégio. Por quê? Você em casa alguma vez ensinou para o seu filho, para sua filhinha, isto aqui é uma geladeira? Você tem que saber que isso aqui é uma geladeira? Isto aqui é um fogão? Você não ensinou. Mas faz parte do ambiente? Só de conviver, já vai aprendendo e vai assimilando. A Coca-Cola também, que eu sempre falo, eles aprendem. Só que eles aprendem a saber que aquilo é uma Coca-Cola. Agora, até entender o conteúdo, demora um pouquinho, mas vai saber que aquilo é uma Coca-Cola. Então, o que acontece nas classes, desde pequenininho, desde infantil A? Eles vão ter estímulos visuais. E os estímulos visuais agitam aqui, ó, memória. E a memória de trabalho é muito importante, que para o resto da vida, memória e memorização é diferente de decorar. Então, ó, eles vão, qual o objetivo? Dominar a língua materna, saber falar corretamente. Desenvoltura das tarefas mecânicas, o que é isso? Pegar o lápis, escrever, saber chutar a bola, saber pegar, e o controle emocional. Então, tudo isso está sendo trabalhado. Tem que ter profissional qualificado, lógico, por isso que a gente estuda tanto para isso. Agora, o que acontece quando a criança não quer fazer e ninguém se conforma? Precisa analisar tudo isso. O não querer fazer já é uma questão que vai mais para a educação. Porque quando tem que fazer, a gente tem que fazer. No seu futuro, se a tua responsabilidade, você vai ter que cumprir. E você, aos poucos, vai descobrindo do que você gosta. E a criança também. E hoje em dia, ainda bem, que de acordo com a BNCC, a gente respeita tudo isso. Não é porque você é ruim de chutar bola que você é inferior ou sabe menos que o outro. Então, deixou de ser uma coisa totalizada para ser mais individualizada. Então, se ele consegue melhor fazer escultura com a massinha, a habilidade dele já está sendo mostrada. Então, a gente dá mais ênfase a essa habilidade do que a outra que ele não consegue. E em casa, é exatamente a mesma coisa. Memória de trabalho. Cuida do armazenamento e da manipulação da informação. É o que acontece com o treinamento, com as apostilas, com a metodologia do colégio. Nós estamos trabalhando isso aí. Quando a gente aprende uma coisa rápida, você sabe aquela sequência, você sempre vai ter isso na sua memória. Isso aí vai te fazer um bem para o resto da sua vida. Porque são coisas que a gente precisa saber. O número 9 é aquele, o número 8 é aquele.
Então, em vez de você falar, tem que saber, não, você vai trabalhar para ele aprender. E decorar é completamente diferente. Se ele está decorando, ele não está aprendendo. Na educação infantil, ele vai aprender a aprender no momento correto, certo? Então, aqui é trabalhado dessa maneira. Agora, vamos falar um pouquinho dos conflitos. Vira aí, Júnior. Ó, essa maneira aqui de vocês, isso aqui que ele está mostrando agora, é o trabalho da escola. Lição de casa no infantil C, que começa a lição de casa. Percebe o tamanho da linha de caligrafia. Ela é enorme, porque de acordo com o que a criança consegue fazer se já estiver preparada. Ela está amadurecendo para isso. Ela está treinando a mãozinha, os olhos, os ouvidos com o som, certo? Então, a gente começa assim. No maternalzinho, ela vê a imagem do A, da letra A, ela escuta, ela fala, a professora fala de vez em quando. No B também, a mesma coisa, está fazendo, o pessoal fala, nossa, não sabe nada. Não, está treinando, está aprendendo, está memorizando, está treinando. Não tem que saber, tem que aprender, tá? Então, ó, infantil C é esse amarelo. Aí vai para o infantil B, diminui, mas não tão pequeno como o tradicional, também de uma maneira que a criança consiga fazer, e não é obrigatório fazer ainda nessa fase. Aí vem lá embaixo, primeiro ano, ó. Tá vendo? Como vai mudando as etapas? E antes de chegar na vogal, aí, ó, a professora fala do animalzinho, da ilustração referente àquela letra, do B, tudo, para a criança entender que ela tem que aprender que aquilo é o B, que o B com A é pá, aí depois ela vai formar as frases, tudo isso tem tempo. Então, cada criança aprende no seu tempo, de acordo com a sua maturidade. E quais são as perguntas que sempre falam? Colocações cotidianas. Deixa eu só fazer uma colocação em relação à criatividade. Deixa eu até voltar aqui esse slide. Que eu quero dizer o seguinte: esse tipo de treinamento, né? É um treinamento para você, é claro, que desenvolve diversos fatores, mas que, quando a gente fala de memória de trabalho e memória de longo prazo, né? Quando a gente traz a questão da memória de longo prazo, memória de trabalho e informação e transformação de informação em conhecimento, hoje em dia a criança vem para a escola já sabendo que o elefante é cinza, tá? Então, eu não preciso mais que nem aqui embaixo, quando eu pedi para ele pintar esse elefante, essa é outra coisa aqui no primeiro ano, aqui esse exemplo do primeiro ano aqui. A gente não precisa mais, hoje em dia, ensinar o aluno que o elefante é cinza. A gente pode deixar ele desenvolver a criatividade dele. O elefante é dele. Ele pinta o elefante da cor que ele quiser, porque todo mundo já sabe, por incrível que pareça, a informação hoje está na mão de todos, inclusive da criança, e ela já sabe que o elefante é cinza. Então, desenvolver habilidades, competências e despertar a criatividade é uma coisa importante. Só queria fazer essa pontuação aqui, da questão da criatividade. Então, a grande realidade é que, por causa da pandemia, a gente ficou muito separado mesmo, porque a criança brigou na escola, teve uma briguinha, a gente não faz aqueles casos, ela está se defendendo, está aprendendo, mas no portão a gente chamava a mãe, conversava, era um contato bem mais direto, assim como as reuniões que a gente está todo mundo perto, na tua dúvida você já pergunta, a gente já vai respondendo, porque surgem muitas dúvidas mesmo, tanto os responsáveis estão colocando os filhos no colégio pela primeira vez, certo? Como as crianças e como nós, também temos ciência de tudo que está acontecendo com a criança. Se em casa tem alguma coisa, vocês também têm que passar para a gente. Então, aqui, a sociedade da criança é a classe dele, é o convívio dele. E o objetivo também é você resolve os seus problemas. Aqui, essa frase, você tem que saber, você pega para a criança e fala, você tem que saber? Não, ele não tem que saber. Até os 6, 7 anos, ele não tem que saber.
Mas até lá ele vai estar treinado e preparado. Está tudo aqui, ó. Vocês já devem ter ouvido que dá um clique e a criança dispara ali. Está tudo aqui. Ele vai ajeitar isso aí e na hora que tiver certinho é que ele começa a ler e a escrever. E cada um tem seu tempo. Não são todos iguais. Não consegue executar. Também não pode falar assim. Deixa executar da maneira que souber, porque é assim que a gente trabalha com a criança. Antes de querer pegar e fazer pela criança e pegar na mão e crucificar a criança. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, que isso que você está falando, Tia Sueli, isso é uma coisa assim, para nós, por que a gente está pontuando isso? Tem que deixar bem claro por que a gente está falando esse tipo de coisa. Não é que a criança não aprende, não é que a criança não consegue fazer. É que é um problema pandêmico, da pandemia. Como a criança está ficando em casa, né? A gente tem essa colocação dessa informação que vem acontecendo com algumas crianças em casa. Às vezes o pai, por não ser um profissional da educação, e nem precisa ser, na verdade, por isso que até inclusive vai existir um problema grande de diferenças aí de crianças que não vão conseguir ir para a escola, que não têm acesso à tecnologia, que ficaram muito tempo sem nada, diferença até de equipamento, a criança que consegue estudar com computador, com celular vai existir muita diferença aí. Esse tipo de colocação cotidiana são cotidianas desse nosso novo cotidiano, né? No qual o pai às vezes tem que fazer o papel do profissional. Então por isso que a gente está fazendo por isso que a Tia até coloca isso, porque isso tem sido comum acontecer, de achar que a criança tem que saber e você não consegue executar, não quer fazer, comparar com o primo, esse tipo de coisa. Então, vocês estão muito preocupados, eles estão sabendo, não pense que não estão aprendendo, é isso que eu coloco. Eles estão desenvolvendo, eles estão colocando tudo dentro deles. E hoje em dia, como eles têm muito mais informação mesmo, já vem com tantas informações, que nem falou o Robson de elefante cinza. Se ele quiser pintar depois o elefante de vermelho, o problema é dele, ele já sabe que é cinza, vocês entenderam? Ele já sabe que aquilo é elefante, já sabe que é cinza, mas às vezes ele não consegue passar ainda por falta de coordenação, habilidade, desenvolvimento maturo mesmo, para pegar e desenhar o elefante, fazer ele da cor que ele bem entender. Não significa que ele não aprendeu. Ele aprendeu, mas ele precisa de todo o resto do organismo dele para promover isso adequadamente. Certo? Então, não consegue executar? Consegue sim. Ele vai pegar no lápis, vai lá fazer. Isso são os menorzinhos que vão começar com a lição. Gente, eles estão pegando tudo isso aqui, aprendendo tudo isso aqui. Então, ele vai fazer um, vai fazer o outro, vai fazer de cabeça para baixo? Ele tem que fazer, porque a liçãozinha dele tem que fazer tudo? Não. Aí a responsabilidade é fazer lição. Não quer fazer. Se não quer fazer, aí já não é problema nosso, certo? Porque aí a gente já tem que ensinar que tem que cumprir. Então, tua tarefa é essa e você tem que cumprir. Aí a Do gente tem que jeito falar. que você souber. Aí a gente tem que falar um pouquinho sobre disciplina, né? Disciplina. Que disciplina tem uma ligação muito grande com tomada de decisão, principalmente com criança. E esse mundo moderno faz com que as crianças tomem decisões de adultos, inclusive usando tecnologia. Ele assiste o que ele quer na hora que ele quer, etc e tal. E esse é um problema que acaba se disseminando assim, e fazendo parte Afetando, afeta a criança. na falta de disciplina. Então, quando a criança tem, normalmente, quando ela sabe que tem algum adulto importante que toma a decisão em casa como adulto, quanto menos ela toma a decisão de adulto, na verdade, ela tende a ter mais disciplina. Quando ela toma mais decisões, ou seja, come a hora que quer, mas isso faz parte do mundo moderno, né? Por isso são colocações cotidianas, e isso que a gente vem encontrando aqui no colégio também, né? Então, assim, quanto mais, digamos assim, quanto mais tomadas de decisões de adulto,
menos disciplina, porque vai chegar aqui, por exemplo, chegar na escola, o professor, quem é um adulto, pede para ele fazer alguma coisa, ele não vai querer fazer, ele vai se recusar a fazer, ok? Eu só queria fazer essa colocaçãozinha aí. Então, a disciplina, o limite é muito importante, porque eles estão entrando num mundo completamente novo para eles. E eles ainda não têm essa autonomia de assistir o que quer, de fazer o que quer, quando quer, não vou comer, não quero comer, certo? Sai da mesa. Isso tudo, se eles estão fazendo, é porque têm permissão. E não estão preparados para isso. Se a gente educar direitinho, colocando os limites, hábito é muito importante, lição para fazer, esse é o teu horário de lição, tá? Vamos combinar? Criança entende tudo, se você conversar, quando eles aprontam na classe, eu vou conversar com eles entendem tudo, eu falo que eu vou ficar brava, eles entendem, eles não têm raiva, basta você ser justo e verdadeiro com a criança. Então, você vai combinar, vamos fazer um combinado? Hora da lição, de tal a tal hora. Nesse horário você não vai assistir televisão, não vai ter... Tem que ter um pouco de atenção, não vai ter celular, é teu horário de lição. E deixa é complicado, né? Lição. Não ter celular hoje em dia para assistir, para fazer a aula, não dá mais para fazer. Então, Por isso aí eu tô tudo falando. mexeu muito, muito com as crianças. Então o celular, hoje o celular faz parte do dia a dia. Está mexendo muito, muito com a criança. A questão tem que ser a disciplina de hoje, quando a gente fala de disciplina, tem que ser uma disciplina democrática, né? Que você conversa com a criança e numa conversa democrática ela sabe que você que toma a decisão, você como adulto sabe que você que tem que tomar a decisão, mas democrático. Olha, eu não quero fazer agora por conta disso, ok, mas responsabilidade é aquilo. Conversa, exatamente. Através de conversas, É onde eu ia chegar. Quando eles, por acaso, está passando alguma coisa muito importante naquele minuto que nunca... Mas são esporádicos, entendeu? Porque tem que desenvolver essa responsabilidade. A criança que aprende desde pequeno com a lição, isso aí já vem porque a escola tem 40 anos, então você vê o resultado. Ele não apresenta problemas com o resto da vida escolar dele, porque passa a não ser uma coisa fora do normal fazer a lição. Uma coisa horrível. Entendeu? Porque, na verdade, aprender é uma coisa legal, né? Aprender não pode ser ruim. Então, lição de casa não pode ser uma coisa ruim, não pode ser um castigo. Se a lição de casa for um castigo, for uma coisa opressora, passa a ser ruim. Se for democrática, não. E o pai e a mãe juntos. Gente, eu sei que não dá para ensinar os filhos em casa. Eu imagino que vocês estão passando. Eu sou educadora há 40 anos, nunca consegui ensinar meus filhos. Existe diferença mesmo. Dá bem para entender tudo que vocês estão passando. Mas sabe o que vocês têm que fazer? Paciência também, resiliência, como diz todo mundo. E na hora da liçãozinha, vai fazer liçãozinha. Na hora da aula, hora da aula. É importante manter. A criança cria o hábito, ela acostuma. E depois, isso aí fica o quê? Normal. Totalmente normal. Horário do almoço, horário da janta, café da manhã, lição, escola. E ela tem que estar preparada, porque a vida dela vai ser assim. Inclusive no futuro. Então, não quer fazer? Não pode. Vai fazer, do jeito que souber. E tem que estar junto. A hora que for fazer, que legal, vamos fazer a lição, elogiar bastante. O povo fez um A só, não conseguiu, terminou ali, você vai elogiar. Está tudo errado, você vai elogiar, certo? E deixar o papel da correção para o professor. É o professor, então, que a mãe falando, o pai falando, tio, vó, então, que nem... Não dá. Agora, se o professor... Porque a gente tem um jeito de falar com eles. A gente não fala para eles, se você errou, a gente compara, mostra para ele. Até, enquanto ele não perceber que ele fez errado, ele não está aprendendo. E na escola, como eles têm atenção com o professor bem maior, e essa é a realidade mesmo, o professor fala, eles têm mais atenção, eles vão descobrindo o que está errado ali, porque é um símbolo, é uma figura. Todo o nosso numeração, alfabeto, são figuras. E se você vê sempre aquela figura, a hora que está errada, você vai perceber que tem alguma coisa errada, vai te chamar a atenção. E para eles também é o mesmo procedimento.
Outra coisa importante, quando fala, o amiguinho dele, primo, sabe bem mais, ele não sabe nada. Talvez porque já esteja mais maduro. Não significa que é mais inteligente. Não dá para fazer essa comparação. Sabe mais, aprende mais, porque são vários fatores que interferem aí. O ambiente, certo? O desenvolvimento da criança. Tem criança que gosta mais de brincar e tem que brincar mais, que é o correto. Outros que já gostam de ficar o tempo todo assistindo a TV ou vendo um jogo, então vai trabalhando mais outras partes. Mas no final, quando eles tiverem a maturidade completa, eles vão ser todos iguais. Não vai ter o mais inteligente ou o que aprendeu mais. Por enquanto, não. Mais tarde, na vida deles escolar, pode até ser. Mas, por enquanto, não existe isso. Para que tanta repetição? É o que eu falei. Desenvolvendo a memorização, com estímulos visuais e também usando a coordenação motora fina. Reclama dos coleguinhas? Vai reclamar. Está na escola, tem que dividir, tem que esperar, ele aprende a fazer fila, ele aprende a esperar a vez dele de abrir o suquinho dele, da professora ajudar na lancheira, tudo isso ele está aprendendo. Então, no começo, eles estranham e reclamam. E quando fica trocando, então? E quando fica vindo na escola, tendo que fechar a escola? Eles são essa geração. Eles são esse segmento de educação infantil, para quem não está começando agora, né? No infantil A ou B, mas para quem já está no infantil D ou C ou no primeiro ano, ele já tem esse ida e volta. Veio para a escola, começou a se acostumar, desenvolveu habilidades, desenvolveu a sociedade dele, o mundo social deles, que a gente até não deve ter feito tão... que a gente só pode... a gente tem que olhar, né? De uma forma com paredes assim, mas não pode colocar o dedo mesmo, você deixa eles se desenvolver, para eles poderem se desenvolverem. Acontece que de repente teve que fechar a escola por conta de uma pandemia. Aí ele volta para casa, o pai está trabalhando, ele vai ficar com a avó, e aí ele tem que fazer a lição online. Ou seja, eles são uma geração que eles têm essa nova geraçãozinha, que eles têm isso no currículo deles, né? Então, eles têm isso. Então que é uma coisa hoje que é normal, é normal. Por isso que diz que ainda não dá para afirmar um é mais inteligente, dá pra gente, lógico que você vai descobrir mais habilidades em uma coisa, outros têm mais habilidades em outras. Isso é natural acontecer, essa parte de habilidades. O que não pode é comparar com capacidade de aprender ou não. Capacidade cognitiva, isso não dá para comparar mesmo. Capacidade cognitiva ainda não dá para comparar nenhuma mesmo. Então reclama dos coleguinhas. Às vezes ele também faz birra, dá um empurrão, não significa bater. A agressividade, eu já falei, é uma coisa bem longe do que você empurrar, você pegar o teu amiguinho, querer passar na frente e dar um empurrão nele. O que acontece? E ele chega em casa e vai falar. Se ele sai correndo, ele bate, caiu, empurrou em alguém, ele não vai falar, eu caí porque eu estava correndo. Ele vai falar, não sei quem me empurrou. Porque ele sempre vai se fazer de vítima e é normal também. O que eu falo é que não é normal. Não é fora do normal. Muita agressividade, sim. Os alunos que já têm mais maturidade, eles conseguem terminar antes. E aí surge outro problema quando está na classe. Terminou, além de ter ficado sentado, tem que continuar sentado sem fazer nada? Não, então tem que desenvolver outras coisas. Aí ele vai um pouco no montaturo, ele anda para lá e para cá, e isso interfere nos outros que estão esperando um pouquinho mais para fazer, mas também dá motivação, certo? Não é que significa também, muitas vezes a criança é conceituada como indisciplinado, não para, e também é outra história que está aí. É o que a classe tem que fazer, tem que desenvolver, tem que achar ainda o que é interessante para aquele que já terminou. Se ele gosta de chibi, se ele gosta de montar tudo, se ele gosta de massinha, e vai trabalhando assim. Mas não significa que ele é mais inteligente que os outros, tá? Isso aí é bem importante. Agora, o que recusa a fazer é diferente de não quer fazer. Eu não quero fazer. Não. Tem que prestar atenção quando esse se recusa a fazer. Conversar com a criança, às vezes não está bem, está com algum probleminha, aí você vai descobrir o motivo dessa recusa. É diferente essa recusa, é recusa de abaixar a cabecinha, assim, sabe? De criança.
bem diferente. Então, aí você tem que sentar e conversar. Às vezes não está bom para fazer aquela hora, vai fazer depois, ou está achando que não consegue, aí você vai trabalhar para a criança fazer, certo? Então, vamos pensar na educação infantil, são crianças pequenas, entrando no mundo agora, desenvolvendo tudo, e aprendendo tudo, inclusive a viver, Inclusive o certo? cérebro fisicamente, como eu disse. Emocionalmente e O fisicamente. cérebro com mais ramificações neurais. Isso é E é fato. muito importante para o resto da vida, por isso que a educação infantil é um parâmetro muito forte mesmo para a criança, para o resto da vida escolar. Tem a mãe que acha que tem que saber tudo o que está acontecendo na escola. Tem que saber. Por isso que faz falta agora o contato direto, porque se você fica, toda vez que uma criança fizer alguma coisa, eu vou chamar sua mãe, eu vou chamar sua mãe, você está rotulando essa criança, você está impedindo a independência dela, entendeu? Dela poder resolver Os conflitos. os conflitos, que ela tem que Resolução de aprender a conflitos, né? resolver Na verdade, também. E só faz bem isso para a criança. a vida inteira tem Hoje conflitos para ser você, resolvidos. você empurrou teu amiguinho, então aqui, vamos conversar. Você não pode empurrar, agora você vai ficar aqui comigo para pensar um pouquinho comigo. Vamos ver se está certo ou não? O que você acha? Eles vão conseguindo aprender, eles aprendem na conversa, muito na conversa, e na brincadeira também. No Mas legal, começo, todo mundo quer passar na frente, depois eles vão aprendendo. a questão também da Então, resolução de conflitos e acolhimento também. Que a criança, quando ela está na faixa etária dela, ou seja, na sociedade dela, ela acolhe muito o coleguinha, né? Por mais acolhe que demais, coleguinha. ele vê que está sem o lápis, por exemplo, ele vai querer prestar o lápis para ele. Ele começa a aprender esse tipo de acolhimento, fica uma coisa natural. Né, eles acolhem mesmo. Se ele vê que um não entendeu alguma coisa, ou está faltando, ou quer trocar uma massinha, ou está chateado com algum problema, quando ele começa a aprender esse tipo, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, o acolhimento é uma coisa que acontece naturalmente também. Eles vão aprender na educação física. Vamos brincar agora de passar a bola. Todo mundo quer ir primeiro da fila, tudo isso. Então é onde sai empurrão, xingamento entre eles, porque eles acham que eles têm que ser o primeiro, todos acham. Mas eles rapidamente aprendem. Aí eles empurram o amiguinho. Agora imagina e fala, você fez isso? Então eu vou chamar sua mãe. Sua mãe Todo que vai mundo, hein? resolver, seu pai que vai resolver, seu tio que... Não, Eu costumo dizer você que a gente está... lembra, não sei se você lembra quando a gente lembra quando você estava na educação infantil, o primeiro ano, que você queria ser o primeiro da fila e dar a mão para a professora, né? Também. E carregar o material para a professora, meu É, Deus do céu, qualquer coisinha, eles gostam, eles adoram os professores nessa fase, bastante, e os amiguinhos também. A escola, para eles, atualmente, então, é deslumbrante, que é o mundinho deles, os amiguinhos dele, os olhos brilham quando eles estão na escola, eles gostam bastante mesmo, e é muito importante. Isso foi uma vitória já conseguida há algum tempo, porque a realidade é, todo mundo tem que trabalhar. E se a criança ficar sozinha em casa, ela vai mesmo comer doce, salgadinho, bolachinho, ficar sedentário e obeso. Porque não tem o que fazer. E às na vezes escola, não, não. mas às vezes começa a tomar, não necessariamente ficar obeso, mas ele pode começar a tomar decisão de adulto, começa a não querer fazer Nunca é mais, decisão de e aí adulto. vem acontecendo, acontece a desmotivação, ansiedade, isso tudo que faz parte, são problemas da pandemia mesmo, né? E a criançada também desenvolveu mais, assim, essas malandragens já desde pequenininho, tá? Porque, por exemplo, você fala, você não assistiu aula online? Para criança pequena, tipo infantil D, a resposta vem. Sabe o que é? A minha internet não estava muito legal, só pegava jogo. Você não vai discutir com essa criança, entenderam? A obesidade está afetando? Tá, afeta muitos, outros não. Agora, obesidade também não significa desnutrição. Nutrição, muita nutrição. Tem criança que é obeso e é desnutrido por falta de componentes corretos na alimentação, a gente briga muito também com eles. Como tem aqueles que estão magrinhos, não comem quase nada, mas eles são fortíssimos e têm a nutrição saudável e não tem problema nenhum.
Agora, criança, coitadinho, ficar em casa sem poder ir até na rua, não pode fazer nada, nada com a pandemia. Eles estão sofrendo. E a gente tem que superar esse problema entendendo Na muito a verdade a gente tem que criança. tentar minimizar esse trauma, né? A gente vai aos poucos tentando minimizar esse trauma, mas que vai se estabelecer, que não é um trauma tão grande, que com a escola retornando, com as coisas voltando ao normal, claro, que com ondas de pico de melhora, piora, melhora, piora, até a gente voltar ao normal, né? Olha, eu tenho. E hoje ainda a prioridade é a saúde. Nós estamos falando como educador, lógico. Mas a gente sabe que a prioridade ainda é a saúde. As pessoas precisam ser vacinadas para que as coisas voltem ao normal. A gente tem que se adaptar a tudo, né? A tudo, tudo, tudo. Eu tenho 43 anos de educação, principalmente infantil. E o passar dos anos, eu tive que ir aceitando várias coisas. Que a infância antes era pular corda, areia, correr, balanço, brincar, certo? Mas o mundo muda. Está errado? Não, eles estão se desenvolvendo também. Agora, o pior de tudo foi a mudança de rua, de quintal, de perigo, de ladrão, e ter que ficar com máscara De o tempo vírus, de um vírus, todo. de uma É de pandemia. cortar o coração isso, de ficar com a máscara o tempo todo, não poder chegar perto dos amiguinhos, não poder chegar perto do professor. Então, eles estão passando por um período mesmo difícil para eles. E nós vamos ter que superar todo mundo junto. Vou falar das máscaras agora. Já é difícil ficar com a máscara, são pequenos. Eles molham a máscara, eles esquecem. Então, no mínimo, 2 máscaras sempre, não pode esquecer. É muito importante isso, trazer a máscara. Que eles, uma vez uma vez que a máscara está ali, você pode trocar no momento que for. Então, tem criança que às vezes a máscara já vem solta, tem que dar atenção nisso aí para a criança, muita atenção nessa máscara, se está boa, confortável, não está sufocando, se não está grande, não está pequena, não está apertando. E sempre a troca, que depois do lanchinho, troca de máscara. Bom, deixa eu ver o horário, está acabando, né? Então, você viu, ó, as possíveis relações estabelecidas entre as dificuldades de aprendizagem na escrita, o nível intelectual e criatividade devem, em primeiro lugar, respeitar o desenvolvimento maturacional da criança. Agora, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou a minha vida inteirinha. A macieira. Numa macieira só vai dar o quê? Maçã. Ali só vai ter maçã. Agora, todas elas se desenvolvem ao mesmo tempo e amadurecem ao mesmo tempo? Assim como a gente, elas também dependem de alguns fatores. Tem algumas que estão muito na sombra. Então, ela está se desenvolvendo menos. E, às vezes, é fácil. Vai lá, pode um pedacinho, ela volta a tomar o solzinho dela necessário e ela logo fica boa. Tem outras que está mais difícil, mais lá atrás, todas vão virar maçã. Agora, qual é o segredo? Pegar a maçã quando estiver no ponto certinho, tá? Se você pegar antes verde ou depois que ela já amadureceu, envelheceu, você vai estragar. Então, paciência com a criançada. Muita cobrança está sendo feita e não deve ser assim. A escola sabe lidar com as crianças, sabe trabalhar com a criançada, entende todos vocês com essa pandemia. E o objetivo disso é tentar fazer vocês entenderem esse desenvolvimento. Tá bom? Para mim, já deu. Então é isso. Quem quiser falar com o professor, a gente só não fez uma coisa síncrona com os professores, porque a gente porque os pais já têm esse contato com os professores através das redes sociais, né? Então, quando o pai se você tiver algum problema, quiser conversar, quiser marcar algum horário com o professor, ou com a tia Sueli, ou comigo, ou com alguém, é só ligar na Isso. escola e a gente pode ser um bate-papo também online. Se você tiver alguma coisa precisar conversar com a gente,
É só chamar. Como está mais fácil isso também, essa conectividade ficou mais fácil. E como isso já está acontecendo, essa interação com os professores, então, se precisar falar com algum professor, é só mandar uma mensagem para ele responde para vocês. Se quiser marcar um horário com o professor, também pode. Tá bom? Então, deixamos essa frase aí. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, do Paulo Freire. Boa noite. Bom, gente. Tá bom? Boa noite, paciência. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Se precisar de ajuda, entre em contato. Bom? Boa noite. Essa parceria escola-família sempre tem que estar somando para o resultado final, que é a aprendizagem da criança. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite.